Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, aquelas que estão aqui no auditório, na Emerge, no segundo andar, e aquelas que estão online, né? Estamos aqui em mais um evento dos COGENs, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e os COGENs têm o seu ciclo permanente de palestras, que tem uma ocorrência bimensal. Então, nesses ciclos, a gente trata de todos aqueles assuntos afetos ao COGEN, aos COGENs, né? Que é o COGEN primeiro grau e o COGEN segundo grau. Esses assuntos são quais? Assédio moral, assédio sexual e qualquer tipo de discriminação. E o ciclo permanente de palestras, ele está voltado principalmente para a conscientização e a prevenção. E estamos hoje com o tema importantíssimo, Memória e Resistência à Luta das Mulheres Negras. E esse tema não acontece à toa, por muitos motivos, né? Mulheres e mulheres negras acumulam vulnerabilidades porque na estrutura social, na estrutura da nossa sociedade, estão em desvantagem, uma desvantagem que é histórica. E isso se reflete nessa nossa realidade, e é por conta disso que a gente precisa falar muito, refletir muito e ter ações. E estamos recebendo aqui a auditora fiscal do trabalho, Dercilete Lisboa Loureiro, e a psicóloga do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Michele Vilaça Lino, né? Com relação ao currículo das nossas palestrantes, a quem agradeço muito a presença, eu vou pedir à nossa integrante do COGEN, Luana, que está aqui, para fazer a leitura. Você tem aí? Sim. Bacana, melhor ainda. Então, está contigo. Bom, a Dercilete Lisboa é mãe, auditora fiscal do trabalho, atual coordenadora geral de fiscalização e promoção do trabalho decente no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, consultora técnica da Delegação Brasileira da Conferência Internacional do Trabalho, 2024-2025, mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, e autora de artigos acadêmicos relativos à inspeção do trabalho, assédio, discriminação e trabalho doméstico. E a Michele Vilaça Lino, como o desembargador falou, ela é psicóloga aqui do TJ, possui pós-doutorado pelo PPFH da UERJ, onde pesquisou sobre educação antirracista nas adoções interraciais. Ela é doutora e mestre em políticas públicas e formação humana pela UERJ, especialista em terapia familiar sistêmica pela UCAM, membro da Associação Nacional de Pesquisadores Negros e do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Ações e Políticas voltadas para mulheres negras pelo TJRJ, e autora dos livros infantis Uma Família Café com Leite, uma história sobre adoção interracial, e Minha Família Tem a Cor do Amor, ambos pela editora Metanoia. Muito obrigado, Luana. Luana é integrante do nosso COGEN primeiro grau, e ela veio pela eleição, né? Eleição pelos servidores. Então, muito bom dia para você, Luana, e para Inara também, que está, né, à frente do NAPJUS, que é o Núcleo de Atenção e Promoção, né, Núcleo de Atenção e Promoção à Justiça Social, NAPJUS, e que é integrado pelo COGEN primeiro grau, COGEN segundo grau, e também pelo acompanhamento dos pactos nacionais que o Tribunal de Justiça assinou. Assinou com quem? Com o CNJ e com a OEA. Temos o Pacto Nacional de Direitos Humanos e o Pacto Nacional de Equidade Racial. Então, o Tribunal de Justiça apenas não assinou os pactos, mas criou também um acompanhamento interno para monitoramento e sugestão de políticas e tudo com relação a esses assuntos tão fundamentais e tão importantes. Dito tudo isso, antes de passar a palavra à primeira palestrante, a gente quer apresentar um vídeo de curta duração, porque nós temos um projeto que é o Quem Sente na Pele. Ele começou em outubro de 2023, ele começou numa base mensal, depois daquele primeiro ano, cobrindo vários dos temas dos COGENs, ele passou a ser bimensal, né? E o último, que foi lançado em finalzinho de junho, porque como ele é bimensal, ele olha também o calendário dos meses vizinhos. Então, por conta do 3 de julho, a gente tratou de discriminação racial, falando da Lei Afonso Arinos, e para isso a gente contou com o depoimento do juiz André Nicoliti,
que, aliás, é o juiz presidente do Fórum Permanente da Escola da Magistratura, que trata, o tema é Direito e Relações Raciais, né? E da Babi Nino, que é servidora comissionada no NAPJUS com a gente, mestranda pela PUC, né? Também deu um belo depoimento. Então, normalmente são duas pessoas dando depoimentos em vídeos que duram 4, 5 minutos, às vezes são 3, eventualmente apenas uma. No início era uma, a gente passou a fazer com 2, 3 depois, né? Então, é isso. Vamos assistir. Convido todas as pessoas a assistirem esse vídeo, por favor. Meu nome é Babi Nino, sou negra, tô com cabelo black power, tô usando uma blusa marrom clara com alguns riscos mais étnicos, estou usando uma calça clara, brincos e um colar, e óculos também. Sou André Nicolite, juiz de Direito, professor da Universidade Federal Fluminense. Sou um homem de 52 anos, negro, cabelos, os poucos que tenho, brancos, a barba também um pouco branca, 1,80 m, estou vestido com um paletó, um tom degradê de marrom com cinza chumbo e uma camisa branca e uso óculos. Estar aqui falando, né, sobre quem sente na pele, como um juiz e professor universitário, tem um significado muito grande. Por quê? Como magistrado preto, somos no Brasil 1,4%, né? E somos 21% de juízes e juízas negros, né? Ou seja, pardos e pretos, no Judiciário Nacional. A população carcerária negra no Brasil é a maioria esmagadora do sistema prisional. Então, nós ocupamos muito as penitenciárias e pouco os espaços de poder. Ter uma data que debate, né, que provoca o diálogo sobre discriminação racial no Brasil é muito importante, principalmente pensando em instituições como o Tribunal de Justiça, que são uma instituição, né, extremamente importante e que fala para a gente, é uma voz do Estado sobre temas sociais. Então, se o judiciário, que tem essa capacidade de formar a nossa opinião, que é onde as pessoas recorrem quando se sentem em situações de injustiça, se o judiciário fala para a gente que é errado, que não pode, ou se o judiciário começa a refletir sobre práticas, enfim, de discriminação, de racismo e discriminação, seja ela qual for, é um recado que a gente começa a passar para a nossa sociedade de que esse tipo de prática não vai ser mais aceita e que há algo de errado que a gente precisa começar a mudar. O racismo atravessa todas as camadas sociais. Óbvio que as pessoas periféricas, faveladas, sofrem muito mais em razão da pele do que aquelas que ascenderam e alcançaram cargos de poder, de decisão ou ascensão econômica. Mas isso não quer dizer que todas as camadas, ou seja, que o racismo não atravesse efetivamente todas as camadas sociais. Então, mesmo nós, homens e mulheres que ocupamos cargos de poder, de decisão, ainda assim somos, em função da cor da pele, tocados pelo racismo. Quando uma pessoa negra ocupa um cargo de poder, ela fica em evidência e é muito mais vigiada, para logo se apontar, como na música do Emicida Esmalha, que diz, olha lá, não disse? É como se todos ficassem esperando um deslize, uma falha, né? Então, eu acho que, pensando no judiciário, mas também para além dele, outras instituições precisam ser provocadas a pensar sobre discriminação. É óbvio que às vezes começa com uma coisa que a gente acha pouco, é só uma data, mas começa com pouco mesmo. É uma data que vai provocar reflexões para as instituições, que vai provocar uma palestra, e aí essa palestra pode levar aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente a refletir sobre situações de discriminação que elas mesmas passam. Essa data específica, né, é em comemoração à primeira lei de combate à discriminação racial, que é a Lei Afonso Arinos. E eu acho que é um marco importante, importantíssimo para a gente
pensar e propor, né? Propor ações. Ter esses marcos legais e essas instituições tão grandes, né, tão preciosas para o Estado Democrático de Direito, que é a Justiça, para falar, para pautar a discriminação racial, é uma coisa importantíssima. O fato é que, não raro, mesmo sendo um homem negro, juiz, que veste ternos, né, e uma roupa razoavelmente de qualidade, por vezes a gente é confundido com segurança, com porteiro. Num lançamento, por ocasião de um lançamento de um livro meu, salvo engano, a 11ª edição do meu Manual de Processo Penal, tantas vezes citado pelo Supremo Tribunal Federal, eu estava em São Paulo e na confraternização do lançamento eu estava saindo do recinto e iria pagar a conta e estava esperando na fila. 2 pessoas brancas, 2 meninas brancas pagaram a conta primeiro e saíram. E ao sair pegaram um cartão de liberação, né, e me entregaram como se eu fosse o segurança. Isso para mim foi muito triste, porque eu vinha de um momento em que eu estava autografando, tirando fotos com os leitores, sendo tietado, mas a cor da pele e o racismo que paira na atmosfera social foi capaz de tirar o brilho e a alegria daquele momento, porque me recolocou no lugar onde todos querem que nós estejamos, que são lugares de subalternidade. Então, mesmo quando somos aquilo que se fala no rap, no trap, né, preto no topo, né, esse topo não é igual ao topo dos brancos. Muito bem, esse é o nosso mais recente capítulo do episódio do Quem Sente na Pele. Está disponível no canal TJRJ no YouTube e pelo tribunal também, pela página dos Cogens, a gente tem lá, ancorado lá uma sessão com os nossos vídeos, os nossos muitos vídeos, né? Então, fica o convite, né? Assistam nossos vídeos, são muito interessantes e aguardamos essa audiência toda, né? Muito bem, então, dando continuidade ao dia de hoje, a primeira que vai falar é a Dercilete, não é isso? Não, a Michele. Não, é a Michele, desculpe, é o contrário. Então, com muita satisfação, né, dando as boas-vindas, que eu passo a palavra à Michele para a sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Desculpa, perdão. Eu vou pedir 1000 desculpas. Eu sou um homem branco, alto, de óculos, cabelos brancos, curtos, repartidos para o lado, usando um terno azul marinho com uma camisa azul bem clarinha e uma gravata vermelha com detalhes brancos. Estou sentado numa cadeira preta e atrás de mim um painel creme. Muito obrigado. Passo de novo a palavra, agora sim, para a Michele. Novamente, bom dia a todas e todos. Eu quero, antes de começar minha fala, quero agradecer o convite feito, né? Quero agradecer o Dr. Wagner, quero agradecer também a todos os profissionais que organizaram o evento, quero agradecer a Inara, Rebeca, Luana, quero agradecer também por participar dessa mesa, né, com a Dercilete, que eu conheci hoje e tenho certeza que será uma mesa muito rica, uma troca muito rica. Agradecer a todos os participantes, o intérprete de Libras, e a todos os participantes que estão aqui presentes e os participantes também que estão na forma online. Antes de começar minha fala, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, da pele preta. Eu tenho cabelos crespos. No momento, eu estou usando tranças, castanho escuro. Minhas tranças, elas foram propositalmente escolhidas, castanho escuras, para esconder os meus grisalhos, porque eu estou cada vez mais grisalhos, então isso é inadmissível ainda para mim. Eu tenho questões ainda com a minha autoestima. Eu ainda não consigo me conceber uma pessoa grisalha. É muito charmoso, Dr. Wagner, tá? Os homens aqui presentes estão muito charmosos com grisalho, mas eu ainda não consigo, tá? Então, cabelos de tranças presas, com coque, óculos
vinho, enfim, nariz arredondados, lábios grossos com batom vinho. Estou usando um brinco dourado, uma roupa, enfim, marrom com uma manta, né, estampada também com os tons marrons. Estou sentada também numa cadeira preta, atrás de mim um fundo creme, né? Creme. E é isso. E agora, para iniciar, eu gostaria de compartilhar um poema que é de Daisy Pontes, chamado Ancestralidade. Esse poema ele me tocou muito e eu gostaria de compartilhá-lo porque tem muito a ver com o tema do nosso evento, Memórias e Resistências à Lutas de Mulheres Negras. E eu pesquisando, né, para trazer uma fala porque eu gosto muito de poesias, poemas, enfim, e eu pesquisando eu me deparei com esse poema. Vamos lá, Ancestralidade. Sou a neta do povo preto. Perdão, vou retomar. Sou a bisneta do povo preto. Sou a neta do povo preto. Sou a filha do povo preto. Sou o povo preto. Sou a senzala, sou a mazela, sou Teresa de Benguela. Sou Anastácia, sou Iá. Sou o navio, sou açoite, sou o cativeiro, sou o brilho da noite. Sou o valongo, sou o sal. Sou Conceição, sou Dandara, sou a que renasceu do tronco, sou a que anda no asfalto, sou a lenha, sou o sangue da chibata. Sou, porque antes de mim, elas foram. Não há como falar sobre memória e resistência sem refletirmos e valorizarmos e reconhecermos as trajetórias de lutas da nossa ancestralidade. Dos meses relevantes para nós, negras e negros, conforme narram, né, os livros de histórias, ainda que de forma deturpada para as nossas crianças. O mês de julho, que nunca foi comentado, torna-se de especial relevância, não só o dia 3 de julho, óbvio, mas torna-se de especial relevância para nós, mais especificamente amanhã, o dia 25 de julho, por ser oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data comemorativa foi instituída pela Lei 12.987 de 2014. Mas antes disso, já era celebrado o Dia da Mulher Negra latino-americana e carimbenha, por causa do primeiro encontro que aconteceu em 1992. Na minha época, né, nessa época eu tinha 12 anos, enfim, já revelei minha idade. Mas foi o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-carimbenhas realizado em Santo Domingo, na República Dominicana. Em matéria publicada pelo programa RADES de Comunicação e Saúde da Fiocruz, é dito que as mulheres negras desempenharam um papel fundamental na resistência à opressão desde os dias da escravização. Segundo a matéria, as quitandeiras utilizavam o lucro da venda não só para sustentar as suas famílias, mas também para comprar as alforrias, as cartas de alforrias dos seus parentes escravizados. Olha só a importância dessas mulheres. Autoras como Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks e Bell Hooks, se escreve com tudo minúsculo, hein? Patrícia Hill Collins, Maria Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Chimamanda Adichie, Maya Angelou, Conceição Evaristo, Toni Morrison e outras escritoras incríveis
expõem que as lutas enfrentadas pelas mulheres negras não são semelhantes àquelas enfrentadas por mulheres brancas. E a isso dá-se o nome de feminismo negro. O acesso à educação, habitação e empregos dignos foram historicamente negados às mulheres negras, que muitas vezes eram relegadas a trabalhos domésticos e de servidão. Isso pode ser visto ainda hoje, conforme dados do DIESE. Esses dados que eu estou trazendo hoje foram dados retirados do semestre passado, né, do último semestre de 2024. E nesses dados constam que 45,6% das mulheres negras estavam em trabalhos informais ou não contribuíam para a Previdência Social. Isso significa que essas mulheres, muito provavelmente, vão trabalhar até morrer. É isso, grosso modo. Há filmes, séries e documentários muito interessantes que retratam bem as vivências de mulheres negras, bem como as diferenças entre elas e mulheres brancas no que se referem à luta e o acesso a esses direitos, aos seus direitos. E aí eu vou citar alguns filmes que são muito interessantes, que vale a pena serem assistidos. Histórias Cruzadas, que eu não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, acho que vale a pena, e se assistiram há muito tempo, vale a pena revisitá-lo. A vida e a história de Madame C.J. Walker, que eu costumo brincar, mas não é brincadeira, tá? Se alguém aqui conhece o dono da Netflix, por favor, falem com ele que eu mereço um cachê, porque eu sempre indico a Netflix. Essa série está na Netflix, tá? E eu sempre indico a Netflix, nunca recebi nada por isso. Enfim, então, a vida e a história de Madame C.J. Walker, Para Garotas de Cor, esse filme Para Garotas de Cor, é um filme que eu não tenho nem como explicar, gente. É um filme surpreendente e doloroso, mas que eu indico que assistam. Não tem como contar. São várias histórias, mas que se conectam, na verdade. E um documentário chamado Americanidade, que tem a ver com a Lélia Gonzalez. Então, eu acho que... E é contado pela Zezé Mota. Então, é riquíssimo, é brilhante. Vale muito a pena assistir. Quando falamos sobre diferenças entre feminismo negro e feminismo branco, não é desmerecer o último. E aqui eu demarco o branco, pois há desassemelhanças entre as raças e isso não é segregar. Pelo contrário, isso é observar que há modos de lidar que precisam ser destacados a fim de valorizar, respeitar e ofertar meios equânimes de acesso aos direitos à população negra e às minorias étnicos raciais. É preciso considerar as distinções para, com isso, não minimizar ou subjugar as dores e feridas desencadeadas pelo racismo, sexismo e classismo sofridos por mulheres não brancas. Enquanto as mulheres brancas iniciaram e avançaram no mercado de trabalho, por exemplo, as mulheres negras lá estavam e continuavam marginalizadas, limitadas a empregos em condições precarizadas, com remunerações não condizentes com o mercado e com pouca ou nenhuma visibilidade, possibilidade de mudança no quadro de ascensão social. Só que isso não mudou, apesar de ser ultrapassado, já passou da hora de mudar. Essa é a verdade. Por isso é preciso compreender que enquanto mulheres brancas lutam para terem os mesmos direitos que os homens, e aqui, nesse sentido, o que eu quero dizer é que
são os mesmos direitos no sentido de terem o mesmo reconhecimento, as mesmas condições de trabalho, o mesmo salário. Mulheres negras estão lutando para existir. Mulheres negras estão lutando para serem vistas como seres humanos em muitas situações. Em muitas situações, não estou dizendo todas, em muitas situações. Nisso, resistem, persistem, insistem, sobrevivem, e isso é cansativo demais. Na pirâmide social, é a mulher negra que ainda segue sustentando a base, sem qualquer incômodo ou reflexão crítica por quem segue no topo. Em minha fala de hoje, não pretendo abordar dados estatísticos e nem discorrer sobre a violência intrafamiliar, o feminicídio, a violência de Estado, violência obstetrícia, ou a proveniente de operações policiais, a falta de políticas públicas, os acolhimentos institucionais, cujas famílias, em sua maioria, são compostas por mulheres negras, por pessoas negras. E aí a gente pode observar a cor da pele das crianças que estão nas instituições de acolhimento, e aí a gente pode... isso é público. O módulo criança e adolescente, que é um censo, né? Tem o censo estatístico que a gente pode observar, né? No Ministério Público, tem o módulo criança e adolescente, e isso é público, é um dado público. Lá tem o censo, que é possível obter esses dados. Lá dá para ver quem são as crianças que estão acolhidas. E lá dá para ver a idade, o sexo biológico, a cor, raça. Então, a gente consegue saber quem são, né, qual é a cor, raça da maioria dos infantes que estão acolhidos. E aqui eu não pretendo discorrer sobre isso, sobre quem são essas famílias, também a cor, raça das famílias que perdem os seus filhos nas destituições do poder familiar, na grande maioria das vezes, tá? Muitas vezes em virtude das políticas públicas que não funcionam na prática. Também não pretendo falar sobre as pensões de alimentos, cujos endereços são as mulheres, e aqui eu não estou falando de mulheres negras, as mulheres, de modo geral, que precisam fornecer o endereço do pai, né, do genitor do seu filho, a mesma que antes precisava levar a intimação até o genitor. E aqui eu lembro de Carolina Maria de Jesus, que tinha que levar as intimações até o genitor da sua filha Vera Eunice. Ou eu também lembro da minha avó, que tinha que levar as intimações até o ex-marido dela, até o pai da minha mãe. Eu falo pai da minha mãe porque eu não consigo chamar de avô. Enfim, isso daí eu tenho que levar para terapia, não é uma coisa que eu vou trazer aqui, porque vocês não são meus terapeutas e eu sei que vocês não vão querer ficar falando sobre isso. Aí, voltando. Então, a minha avó, ela tinha que levar para o meu avô, falei minha avó. A minha avó tinha que levar para o ex-marido dela, e toda vez que ela chegava no trabalho, ele se demitia. Olha que legal. Porque ele não queria pagar pensão para os 5 filhos dele. Então, eu também não pretendo falar sobre isso. Mas eu trouxe para a gente refletir. Quem são essas mulheres? Né? Quem são essas famílias? Por fim, que eu não sei se eu consegui falar em 5 minutos, em 10 minutos, 15 minutos, porque eu falo muito, mas eu acho que eu falei pouco dessa vez, hein? Pretendi com a minha fala tecer alguns apontamentos como forma de sugerir possíveis reflexões sobre as histórias e memórias de mulheres negras que resistiram e lutaram, que certamente em muitos momentos riram e choraram. Mulheres que nunca estudaram
ou que trabalharam e não conseguiram finalizar os estudos. Mulheres que trabalharam no que foi possível. Mulheres que, assim como Teresa de Benguela, Dandara dos Palmares, Antonieta de Barros, Alquitune, Esperança Garcia, Maria Firmina dos Reis, Luísa Maim, Carolina Maria de Jesus e outras tantas nos ensinam e inspiram. Tantas mulheres, quantas mulheres, muitas mulheres foram, são e estão resistindo e lutando para se manterem existindo como protagonistas que sempre foram de suas próprias vidas. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Michele. Trazer tudo isso para a gente, né, esse apanhado importante. E gostei muito assim, da parte que você também destacou, da diferença. A gente fala mulheres. As mulheres é um grupo só. Não. Mulheres brancas têm essa caminhada assim. Mulheres negras têm uma caminhada com outros obstáculos, né? E isso tudo é muito importante e a gente vai na sequência de agora escutar a nossa outra palestrante, depois os comentários, ou observações ou perguntas que tiverem, a gente vai abrir para as pessoas, tá bom? Então, eu agora convido a Dercy para a sua fala. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Tá. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Dercilete Lisboa, sou uma mulher preta, com 52 anos, uso óculos pretos justamente por conta desse tempo de serviço. Tenho o prazer e a alegria de ter uma amiga que sabe que eu não usei óculos a vida toda, que está aqui presente, minha comadre. Tenho os cabelos trançados na altura dos ombros, estão parcialmente pretos, estou com uma blusa preta e um colar dourado. À minha direita, o desembargador, a quem já saúdo, em nome dele, toda a mesa. À minha esquerda, a Luana, que também saúda na pessoa dela todos os participantes. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse espaço, em que é fundamental trazer o tema da diversidade. E eu sempre estava comentando aqui, anteriormente também agradeço a Andréia, incansável, na construção desse evento, que me acolheu, me deu organizou absolutamente tudo para que fosse possível estar aqui hoje. Mas muito importante esse espaço de diversidade, que possamos trazer para a instituição esse olhar diferenciado dos vários grupos que compõem a sociedade brasileira. Então, vamos lá. Vou apontar para cá. Eu treinei e deu certo, foi. Hoje, amanhã, né, nós vamos, então, como já foi dito aqui pela Michele, vamos celebrar o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, que é o dia 25 de julho. Não, passou antes. É muito importante nós termos datas que celebrem determinadas pessoas, determinados eventos, porque muitas vezes nos perdemos nessa memória. Então, um país, né, que tem tantas dificuldades de educação, de trabalho, é muito importante que nós tenhamos data para poder refletir sobre determinados temas que são importantes. Teresa de Benguela foi uma rainha quilombola, uma mulher que liderou uma comunidade que tinha situações comerciais, que hoje nós vemos que as mulheres, né, em postos de liderança ainda não são realidade. Então, nós estamos falando de uma situação que aconteceu em 1770, que nós já tínhamos o protagonismo de uma mulher e de uma mulher preta, e que hoje, infelizmente, ainda não verificamos isso nos postos de trabalho. E isso é muito importante afirmar, porque nós estamos falando na figura de Teresa de Benguela e na representação de mulheres negras, a maioria absoluta da população brasileira, seja pelo marcador de gênero, então as mulheres são maioria na sociedade brasileira, mas também na questão racial, os negros são maioria na população brasileira. Então nós estamos falando da representatividade da maioria absoluta da população brasileira, mas que infelizmente por diversas questões que não temos espaço aqui para traçar novamente, para delimitar novamente, mas que ainda tem um papel secundário na sociedade brasileira.
Então, a mulher negra nos ambientes de trabalho, como é que isso acontece historicamente? É interessante, como foi dito aqui também por Michele, a diferença do feminismo, né? A divisão do feminismo e o feminismo negro. Porque uma das questões do feminismo foi justamente a inclusão, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Só que essa fala da inserção da mulher no mercado de trabalho, muitas vezes pode parecer algo estranho para a mulher negra. Porque a mulher negra, como regra, nunca teve a possibilidade, a oportunidade de não estar inserida no mercado de trabalho. Então, eu sou uma mulher preta que sempre trabalhei, minha mãe é uma mulher preta que sempre trabalhou, minha avó é uma mulher negra que também sempre trabalhou como auxiliar de serviços gerais, minha bisavó foi uma mulher negra que trabalhou como empregada doméstica, migrante, veio do estado da Bahia para o Rio de Janeiro, então sempre trabalhou, e minha trisavó foi escravizada. Ou seja, ela tanto exercia as atividades domésticas dentro dos lares dos senhores, ou então fazia os serviços portas fora, que muitas trabalhadoras negras, muitas escravizadas faziam serviços fora do lar também. Então, essa questão da inclusão da mulher do mercado de trabalho é algo que não faz muito sentido quando nós falamos de mulheres negras, porque nunca, como regra, tivemos a oportunidade de não estarmos no mercado de trabalho. Então, por isso que é tão importante, né, e às vezes fica parecendo um divisionismo sem sentido, mas as especificidades têm que ser colocadas, porque as lutas, né, estamos aqui falando de lutas, elas são diferenciadas e temos que estar atentos para isso. A divisão sexual e racial do trabalho no Brasil, ela traz isso de uma forma muito importante. Há determinadas atividades que são predominantemente femininas ou masculinas em razão da divisão sexual e que são identificadas como de pessoas brancas e de pessoas não brancas. Nós tivemos aqui o vídeo inicial do juiz de direito falando da associação que fazem a figura dele a uma pessoa de uma atividade subalternizada. Isso é a regra de forma geral. Inclusive, talvez isso seja o código de muitas famílias negras, diz assim, não sai sem camisa, não sai sem documento, não sai de chinelo, porque para tentar minimizar o reconhecimento com os mais marginalizados da nossa sociedade. Então, são circunstâncias que acontecem no meio, na nossa sociedade, nas famílias, nos lares diversos, e que se reflete no ambiente de trabalho. Nós não podemos esquecer que, se nós estamos falando de questões estruturais, e quando a gente fala de divisão sexual e racial do trabalho, nós estamos falando de questões estruturais, isso também se reflete no ambiente de trabalho, porque quando nós passamos no portal das empresas, das fábricas, das repartições públicas, tudo aquilo que está na sociedade simplesmente não é desconectado quando a gente entra, isso reflete no ambiente de trabalho, e aqui eu tenho a alegria de ter colegas auditores fiscais do trabalho que têm a responsabilidade de fazer com que no ambiente de trabalho isso seja minimizado. Por quê? Se a sociedade é quase incontrolável, ainda que o judiciário esteja aí tentando fazer algum tipo de controle social, as organizações não, elas são ambientes controlados. Nós temos uma legislação que não é ótima, mas muito boa, que já nos dá muitos instrumentos para fazer com que, dentro dos ambientes de trabalho, que as organizações minimizem essas divisões sexuais e raciais do trabalho, que não tem outra justificativa a não ser a discriminação estrutural, tanto de gênero quanto de raça, que nós observamos. E isso tem muito a ver também com a diferença do trabalho reprodutivo e do trabalho produtivo. Porque se nós temos a ideia de que o trabalho produtivo é um trabalho masculino, que o trabalho reprodutivo é um trabalho feminino, isso se reflete também nos postos de trabalho. Então, os homens têm essa atividade para fora e as mulheres têm essa atividade para dentro, de manutenção, de acolhimento, de educação, o trabalho de cuidado. E justamente é o trabalho de cuidado que faz com que a maior parte das mulheres não tenham acesso ao mercado de trabalho, e ao mercado de trabalho formal, porque elas têm a responsabilidade não só com os filhos, mas, felizmente, estamos envelhecendo, por isso que reconheço, e graças a Deus, nesse momento, não tenho mais dificuldade com a minha idade,
porque é uma realidade. Eu quero que a minha mãe envelheça com saúde, eu quero que as minhas tias adotivas envelheçam com toda a saúde, e isso significa que muitas vezes nós teremos que assumir esse papel de cuidado. Então, as mulheres não só cuidam dos filhos, mas também cuidam dos seus mais velhos. E isso faz com que elas tenham uma participação no mercado de trabalho muito desigual. O que está demonstrado aí, que na nossa população ativa, e esses quadros que eu vou mostrar aqui, são do E-Social, ou seja, estou falando estritamente do mercado de trabalho formal, das pessoas que têm carteira de trabalho, que ainda é la crème de la crème da população que trabalha no Brasil, porque nós temos, infelizmente, apesar de todos os esforços da Inspeção do Trabalho, um índice significativo de informalidade a combater, não só a informalidade que a gente sabe que existe em razão do parâmetro da consolidação da lei do trabalho desde 1943, mas por uma má compreensão que nós temos que enfrentar do próprio judiciário com a disseminação da CNPJização, ou seja, da figura, né, da gente fazer de conta que um trabalhador não é mais trabalhador e ele agora é uma pessoa jurídica sem qualquer tipo de direito. Então, são vários desafios que a Inspeção do Trabalho enfrenta para tentar minimizar esse quadro que é a nossa realidade. Ou seja, entre os trabalhadores formalizados, nós temos a maioria, ainda como eu disse inicialmente, da população brasileira, se a maioria formada por mulheres, no mercado de trabalho formal, nós observamos que 56% dos postos de trabalho, quase 57%, são ocupados por homens. Ainda com base no E-Social, nós podemos observar quais são as atividades para medir essa questão do trabalho produtivo e reprodutivo. Das mulheres, ali eu estou colocando mulheres negras, brancas, não negras, todas as mulheres, vejam que a primeira atividade das mulheres, quantitativamente, é o CBO de faxineiro. E do homem, motorista de caminhão. E aí nós vamos ver, dessas primeiras atividades, salvo engano, são 8 ali, das mulheres nós temos faxineiro, assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor, empregado doméstico, operador, técnico de enfermagem. Então, a gente observa que nesse inicial aí do E-Social, das atividades dos CBOs, as atividades de cuidado ainda estão permeando predominantemente a atividade das mulheres. E dos homens? Motorista, alimentador de linha de produção, então é da área de indústria, vendedor, trabalhador agropecuário, assistente administrativo, porteiro, vigilante. Então, são todas atividades para fora, enquanto as mulheres ainda têm uma significativa predominância de atividades vinculadas ao trabalho reprodutivo. Oi? Vamos de novo. Uma hora ele vai. Uma hora vai estar certo. Foi. E agora, falando especificamente das mulheres no E-Social, ficou pequeno ali, eu vou ver o meu daqui para eu poder enxergar melhor. Só um minutinho para eu poder dizer exatamente para vocês o que está ali. Especificamente das mulheres. Vejam, das mulheres brancas, assistente administrativa, auxiliar de escritório, faxineiro, vendedor, empregada doméstica, operador de caixa, técnicos de enfermagem, alimentador de linha de produção. Quando nós vamos para as mulheres pardas, nós está lá, primeiro, faxineiro, assistente, vendedor, auxiliar, empregado doméstico. E das mulheres pretas, primeiro, faxineiro, empregado doméstico já vem em segundo. Mas o que chama a atenção é o quantitativo. Então, predominantemente, as mulheres pardas e as mulheres pretas são faxineiras e empregadas domésticas. Então, o E-Social registra essa divisão sexual e racial do trabalho que aloca as mulheres nessas atividades e, predominantemente, as mulheres pardas e pretas em atividades subalternizadas, né, de faxineiras, auxiliares de serviços gerais, como tem, mas é logo em seguida empregadas domésticas, que são atividades que têm uma renda inferior na nossa sociedade. Vamos para o próximo. E por isso a gente consegue ver essa diferença de massa salarial. Então aí são as remunerações. Em todos os recortes, os homens ganham mais do que as mulheres e as mulheres pretas são as que ganham menos. Então, essa é a linha do E-Social no que diz respeito à massa salarial. Quando a gente vê especificamente o recorte salarial das mulheres, mais uma vez, 46% das mulheres que estão registradas, que têm o vínculo formalizado, são mulheres brancas. E a minoria ainda de mulheres pretas e pardas, e mais uma vez,
mostrando a massa salarial inferior das mulheres pretas. E aí, né, chamando aquilo que eu falei inicialmente, a posição de Teresa de Benguela, que era uma líder, eu fiz um recorte no E-Social só com o nome diretor de tudo, tem tudo quanto é diretor das várias coisas. Se eu pegar só o recorte de diretor, como é que a gente observa? Que os homens são os diretores, né? Nos 2 primeiros gráficos, são homens e mulheres. Os homens, eles são predominantemente os diretores. Então, você vai chegar numa organização, quem é o diretor? Você tem mais chance de que esse diretor seja um homem. E mais ainda, esse diretor ele será um homem branco. 62% dos diretores são homens brancos. Quando nós observamos as diretoras, nós vamos ver que 65% das diretoras são mulheres brancas. Então, já tem a dificuldade de ser uma mulher. E quando for uma mulher, essa será uma mulher branca. A minoria vai ser uma mulher preta ou parda. E aí, diante desse quadro, que é a situação que nós nos encontramos, quais são os mecanismos de política pública que nós podemos implementar para minimizar essa situação que é estruturalmente injusta? Por quê? Não é injusta porque eu sou uma mulher preta, é injusta porque não é isso que a nossa Constituição determinou. Porque a nossa Constituição fala sobre solidariedade, que é responsabilidade mútua, dignidade, valor social do trabalho, igualdade material. Então, a injustiça está em razão do paradigma que deve, né? Espero que continue sendo, ainda que a gente esteja vendo muitas pessoas não querendo que seja, mas a nossa referência é a nossa Constituição. O que nós podemos fazer para efetivar o que a Constituição determinou desde 1988? Porque o quadro nós já temos, como Michele bem colocou, as situações estão postas aí. Mas o que a gente faz efetivamente? No que diz respeito a essa discriminação estrutural que faz com que mulheres pretas e pessoas negras em geral tenham cargos subalternizados, que ganhem salários menores, ainda que a nossa legislação ela já iniba isso desde 1943, também falo muito mal da CLT, mas ela tem, né, não é porque ela é uma senhora idosa que ela deve ser desprezada, o que ela fala deve ser desprezado, muito pelo contrário, nós devemos atualizar. Minha mãe é uma pessoa idosa, ainda que ela não admite, né? Mas ela é uma pessoa idosa que adora ter um telefone de última geração, então você pode aliar. Então, ela vai olhar sempre aquele celular de uma forma analógica, mas essa forma analógica traz um conteúdo de uma vivência que não deve ser desprezada por essa nova tecnologia. E é isso que a CLT nos ensina todos os dias. Ela precisa, né, colocar algumas coisas mais recentes? Ok, nenhum problema. Mas, na essência, ela é insuperável. E o que a CLT, desde 1943, diz é que homens e mulheres têm que ter o mesmo salário, se eles fazem o mesmo trabalho. Por que tantos anos depois a gente precisa de uma lei de igualdade salarial, por exemplo, para dizer a mesma coisa? É porque tem coisa que pega e coisa que não pega nesse país, né? Infelizmente, a gente faz essa escolha, né? E essa questão de que todos somos iguais perante a lei e perante a vida, porque não é só a lei dizer que né? Que tem muita gente brigando, porque diz, inclusive, de racismo reverso, porque de discriminação reversa, quando a gente traz ações afirmativas, por exemplo. Então, esse engano é porque a gente tem que efetivar, materializar aquilo que está posto na Constituição. Então, a Lei de Igualdade Salarial, ela traz essa vantagem. Por quê? Porque ela, primeiro, não permite mais que as pessoas sejam desavisadas. Não existe racismo no Brasil. Não existe misoginia no Brasil. Nada disso acontece. Ah, é? Então, me dá um relatório aí de transparência da sua empresa para eu ver como é que está a situação aí. A pessoa fica, não é bem assim. Não é assim, está aqui. Então, a Lei de Igualdade Salarial, primeiro, exige que haja transparência e, por isso, o relatório. A segunda coisa que ela traz, que é a parte que eu gosto muito, ela determina o incremento da fiscalização. A gente gosta desse momento, fiscalização do trabalho. Então, é algo que vai nos dar mais força para desenvolver essa política pública. E a terceira coisa, que é muito, muito importante da Lei de Igualdade Salarial,
que eu acho que os meus colegas aqui vão concordar comigo, é que muitas vezes a gente se sente frustrado, porque ainda que seja o dever da inspeção do trabalho, a proteção dos trabalhadores e assegurar a efetivação de direitos fundamentais no exercício de atividade laboral, muitas vezes o exercício do poder de polícia não é suficiente para que haja essa transformação social. Então, não raramente, nós entramos nos ambientes de trabalho, nos deparamos com as mais diversas irregularidades e a lavratura do auto de infração imediatamente não causa a transformação que é desejada. Mas a Lei de Igualdade Salarial, ela traz um instrumento fundamental que é justamente a obrigação de realizar um plano de mitigação. Ou seja, quando nós deparamos que existe uma desigualdade injustificada, e essa situação de ser injustificada está lá na CLT desde sempre. Trabalho de igual valor, mesmo empregador, mesma localidade, tanto tempo na empresa, tanto tempo na função. Se você não atende esses parâmetros, ok, você tem a possibilidade de ter salário diferente. Mas se você olha esses requisitos e nada disso justifica, como nós temos a experiência de fiscalizar grandes empresas em que você vê mulheres e homens com a mesma qualificação, mesmo tempo de empresa, e ainda assim tem um patamar salarial diferenciado, sem ter um plano de cargos e salários, é importante que diga isso também, nós estamos diante de uma situação injustificada que tem que ser mitigada. Então, agora, com esse incremento da fiscalização, com esse novo instrumento, a partir dessa identificação, e que não vai livrar, se for o caso, da lavratura do auto de infração, ninguém aqui está abrindo mão de poder de polícia, mas a gente tem como exigir da empresa que crie um plano para transformar aquele ambiente de trabalho, ou seja, políticas de ações afirmativas que já são uma obrigação, um dever fundamental desde 2022, quando a Convenção Interamericana contra o Racismo foi ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional. Então, políticas afirmativas não são um casuísmo, não são um favor, é um mandamento constitucional integrado à nossa Constituição pela Convenção Interamericana que foi ratificada, que está lá definindo o que são ações afirmativas, o que é uma discriminação indireta, o que é uma discriminação direta, o que é uma discriminação múltipla ou agravada, e dizendo ações afirmativas são bem-vindas. Então, é um dever fundamental, já que nós temos que transformar esse país num país mais igualitário, nos utilizarmos de instrumentos como as ações afirmativas. Então, a Lei de Igualdade Salarial ela tem toda essa riqueza. E por que eu estou falando isso? Porque não só é por meio da inspeção do trabalho que essa política pública tem um poder, um potencial enorme de transformação no mercado de trabalho, mas porque essa lei está sendo questionada no STF por conta de uma má interpretação, né? Porque nós estamos ferindo a proteção, o mercado, enfim, nada que se sustente efetivamente, porque tivemos todos esse cuidado, mas, enfim, temos que estar atentos a essa situação. No relatório de transparência salarial, o último, nós vemos que, como média, as mulheres no Brasil ainda ganham 79% do que os homens ganham. E aí, esse é um número definitivo? Não. Vai caber à inspeção do trabalho ver em cada uma das empresas por que esse número está acontecendo. Se for porque essa empresa tem um plano de cargos e salários, ok, vamos ver outras medidas. Mas se for injustificado, nós temos que exigir imediatamente que isso seja consertado. Também, no relatório de transparência, nós fazemos perguntas às empresas se elas têm políticas afirmativas, quais são os critérios que as empresas usam para admissão. Nós vimos que nos 3 últimos relatórios, nós vamos para o 4º agora do 2º semestre, que as empresas poucas dão auxílio creche. Então, se você tem só 22% das empresas, aí voltando um pouco, nós estamos falando de empresas com mais de 100, a partir de 100 empregados, porque a obrigatoriedade da Lei de Igualdade Salarial é para empresas a partir de 100 empregados. Então, nós estamos dizendo que as empresas, né, mais de 50 mil empresas, que têm mais de 100 empregados, que só 22% delas têm uma política de auxílio creche. Se nós sabemos que as mulheres são as responsáveis pelo cuidado,
majoritariamente, se as empresas não têm uma política de auxílio creche, como é que essas mulheres vão se manter no mercado de trabalho depois que elas têm os filhos? Nós estamos estimulando a questão ligada à parentalidade, porque a criança, o bem-estar da criança, não é problema da mulher. E é isso que é importante a gente afirmar sempre. O cuidado, a gente tem que desmistificar que seja uma responsabilidade da mulher. Mas ainda é uma responsabilidade da mulher, ainda que não devesse ser mais. Então, se as empresas não têm uma política de auxílio creche, isso não vai facilitar a permanência da mulher no mercado de trabalho. Também, com relação a políticas específicas para mulheres negras. Para mulheres, cerca de 30% afirmam terem. E para mulheres negras, 24%. Então, veja, nós estamos falando da maior parte do mercado de trabalho, de mulheres negras, né? Formal e informal. Esse é o grosso da representação dessa população. E ainda um número muito pequeno de empresas se detém para essa circunstância. No Rio de Janeiro, especificamente, estamos aqui com relação a políticas específicas de incentivo à contratação de mulheres negras, 27,5% das empresas a partir de 100 empregados afirmaram ter esta política. E nós sabemos que a população negra no Rio de Janeiro junto com os estados do Maranhão e da Bahia, tem uma população negra significativa, mas apenas 27,5% das empresas, essas informações são autodeclaração das empresas, tá? Então, não estou dizendo que nós fomos lá e confirmamos que política é essa, nada disso. Autodeclaração das empresas. E aí, sim, que é a parte que eu adoro, falar da inspeção do trabalho. Qual é o nosso lugar na fila do pão nesse tema? A inspeção do trabalho é uma política pública de Estado. Eu gosto sempre de afirmar isso, porque muitas vezes querem nos confundir com o governo. Inclusive, não raramente, nós somos recebidos, né, espelhando, né, as pessoas nos veem, quando a gente entra nos ambientes de trabalho, como representante do governo X ou do governo Z. Não sou do governo X, não sou do governo Z, sou auditora fiscal do trabalho há quase 27 anos, então já passei nessas últimas décadas por todos os governos e continuo aqui, porque a inspeção do trabalho é uma política pública de Estado que tem na Constituição a sua segurança, que determinou a organização, a manutenção e a execução da inspeção do trabalho a União. Então, é uma política pública de Estado, que tem as suas regras estabelecidas numa convenção internacional de natureza instrumental, que é a Convenção número 81 da OIT. Então, a inspeção do trabalho não é uma política, não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno internacional, né? Nós temos eco em vários estados do mundo, né? Vários países. E o regramento muito semelhante, é claro, com os mais fortalecidos, outros menos fortalecidos, né, de acordo com os governos, a gente não pode dizer que isso não influencia, mas é uma política pública de Estado altamente regulamentada, porque também não raramente querem nos imputar algum tipo de arbitrariedade. E não é, a gente é super regulamentado, temos a nossa atuação muito bem delimitada no que diz respeito, como eu já afirmei antes, a assegurar a dignidade humana no exercício da atividade laboral. Só que, não diferentemente das outras instituições, como eu disse, e o judiciário não está longe, afastado disso, as questões estruturais se refletem dentro da inspeção do trabalho. Então, hoje, somos 1.840 auditores fiscais do trabalho. Nesse momento que todos nós deveríamos falar assim, nossa, só isso? Só isso. Mas estamos na iminência de recebermos mais 900 auditores, porque houve um grande concurso e nós estamos na iminência da homologação de que eles entrem agora no segundo semestre. O fato é que, infelizmente, pelos números que nós já temos, esse quadro que está aí não vai sofrer grande mudança. Ainda que do último concurso que tinha sido feito 10 anos antes, e aí a gente não tinha a lei de cotas para pessoas negras no serviço público, então esse foi o primeiro concurso para a Auditoria Fiscal do Trabalho
tanto para a questão de lei de cotas nas universidades públicas, quanto no próprio serviço público, esse número não vai ser muito modificado. Mas o fato é que hoje eu posso afirmar que a Auditoria Fiscal do Trabalho é uma categoria absolutamente, majoritariamente masculina, 63,9% dos auditores são homens, e branca, cerca de 72% da Auditoria Fiscal do Trabalho são de pessoas brancas. E isso quer dizer que, como eu falei, se quando nós entramos no portal, no portão da empresa, todas essas questões estruturais não ficam do lado de fora, nós que somos aqueles que devemos aplicar a lei, nós, Inspeção do Trabalho, nós, Poder Judiciário, isso também nos acompanha. E isso faz, muitas vezes, que haja um maior interesse ou um maior desenvolvimento de um tema ou de outro. Não é por outro motivo que, até 2021, nós não tínhamos, dentro da Inspeção do Trabalho, a institucionalização da fiscalização do trabalho doméstico. Então, por que não tínhamos a institucionalização da fiscalização? Estou dizendo que os meus colegas, e nós temos exemplos disso, né, que faziam essa fiscalização, mas não de forma institucional. Por que isso acontecia? Todo mundo esqueceu da maior categoria das mulheres negras do país, de uma atividade absolutamente estrutural, porque todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque tivemos atividades de cuidado para estarmos aqui. Alguém pode ter sido autocuidado, pode ter sido nós mesmos que lavamos a nossa roupa, que preparamos a nossa comida e outras atividades nesse sentido, mas são as trabalhadoras domésticas as responsáveis, embora para que nós estejamos aqui nesse momento. E essa categoria era, pela Inspeção do Trabalho, invisibilizada até 2021. 2024 foi o ano que nós criamos a Coordenação Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidado. E nós não podemos fingir que isso não está diretamente associado a esse perfil de auditores e auditoras fiscais do trabalho, que não tem a questão de gênero e de raça e de outros marcadores, como LGBT, pessoas com deficiência, é uma política mais desenvolvida, em razão, nós estamos esse ano, nesse momento, celebrando os 10 anos da lei de cotas, que obrigou, né, que houvesse um direcionamento da Inspeção do Trabalho para a política de cotas. Mas também só aconteceu porque tem a lei, né? Como a gente não tem a lei generalizada no que diz respeito a gênero e raça, nos permitimos negligenciar as trabalhadoras com esses marcadores. Entre as mulheres, dentro da Inspeção do Trabalho, vocês podem ver pelo quadro que eu sou uma das 14 auditoras pretas. 14. Então, como eu disse, tudo isso influencia diretamente nas políticas públicas que nós realizamos. E eu não tenho nenhum constrangimento de mostrar esse quadro, porque, da mesma forma da Lei de Igualdade Salarial, que determina a transparência, se nós não problematizarmos essa situação, a gente não tem condição de enfrentar, de reconhecer e criar políticas que minimizem essa realidade. E esse ambiente de trabalho, então, ele vai ser fiscalizado por essas pessoas. E o ambiente de trabalho é aquele em que a gente vai observar as condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica e psicológica. Então, nós temos aqui, não podemos esquecer de falar, dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E é isso que a Inspeção do Trabalho, agora mais fortemente, não que antes a gente não tivesse essa atribuição, não tivesse que fazer isso, mas agora nós temos um instrumento normativo que está evidenciando uma atribuição que sempre tivemos. O ambiente de trabalho ele deve ser observado em todas as suas dimensões, dos riscos físicos, químicos, biológicos, psicológicos, ergonômicos e psicossociais. Mas são esses auditores e auditoras fiscais do trabalho que têm que desenvolver esses olhos de ver, para desenvolver e assegurar que esse ambiente seja seguro e saudável para todos os trabalhadores que lá estejam. E, sem dúvida alguma, esse ambiente de trabalho ele vai ficar contaminado pelas práticas discriminatórias e assediadoras. E o assédio, como a literatura diz,
o assédio moral, ele muitas vezes, ou quase sempre, representa um assédio discriminatório. Então, a partir dos marcadores sociais de diferença, é que os assédios no ambiente de trabalho, eles acontecem. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu acho ele muito importante, porque é uma situação que aconteceu de fato. Um determinado advogado, numa organização grande, é apresentado como um novo quadro da empresa pelo CEO da empresa. E aí ele chega lá para ser apresentado nessa reunião, e aí o CEO da empresa diz: este aqui é João da Silva, mas podem chamar ele de Chocolate. Naquele momento em que isso acontece, esse advogado que falou para a mãe, cheguei lá, ele foi reduzido à condição de Chocolate. Ele perdeu o direito ao nome. E ele perdeu o direito ao nome não por um colega que ele poderia até já bem letrado, bem empoderado, contradizer, mas foi o CEO que falou isso. Então, naquele momento, é uma situação drástica de assédio e de uma agressão, porque essa é uma outra questão relativa ao assédio e à discriminação, porque são formas de agressão, de violência. E isso tem um impacto, eu não vou me atrever a falar perante uma psicóloga, mas isso tem impactos na vida laboral e social dessa pessoa devastadora, porque ela perdeu o direito ao nome naquele ambiente de trabalho. E muito pouco provavelmente ela vai ter que se esforçar muito mais, e aí a questão que a gente fala do esforço maior que para uma pessoa negra ela possa ocupar determinados espaços, é porque agora ela tem que correr atrás não de mostrar que ela é uma excelente advogada, ela tem que correr atrás para recuperar o nome. A caminhada dela agora é outra. Ela primeiro tem que voltar a ter direito ao nome, para depois ela poder se preocupar no desempenho profissional dela. É isso que acontece nos ambientes de trabalho. É contra isso que a gente está lidando. Nesse momento em que a gente está falando especificamente das questões discriminatórias raciais, nós temos a oportunidade de ter uma mesa com 5 pessoas e 3 pessoas negras. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E 3 pessoas negras. Mas isso não é a regra. Isso é exceção. E a exceção, de um ponto de vista que eu vejo que ainda mostra o quanto a gente tem que caminhar, porque isso só é exceção quando nós estamos nos temas específicos. Como se as mulheres negras, como se os homens negros, eles não tivessem outro assunto a tratar a não ser da questão racial. Como se nós não tivéssemos a oportunidade de ter, em todas as áreas, pessoas negras absolutamente brilhantes, aguardando a oportunidade. E é por isso que nós precisamos das ações afirmativas. Para você buscar, não para pegar uma pessoa de baixa qualidade, porque eu já tive a oportunidade de estar em debates em que dizer assim, não, porque se eu fizer isso, eu vou estar baixando a qualidade do meu quadro. Não, essas pessoas já estão aí. Elas já estão formadas, elas já estão preparadas. Todo mundo já está com o currículo pronto. Só que ela nunca é lembrada, porque ela primeiro tem que ter o nome dela garantido. Ela não tem que ser o Chocolate, ela não tem que ser o Pretinho, ela não tem que ser o Nescau. Ela primeiro tem que voltar a ter nome. É em relação a isso que a gente ainda está lutando. E esses são os marcadores que colocam a mulher preta no mercado de trabalho nessa condição de desvantagem. Porque ser trabalhador já é um problema. Por que hoje as pessoas, pelo que está sendo divulgado, não querem mais ser empregado? Por que ser CLT é um problema agora? Antes, as nossas gerações para trás, queriam o quê? Carteira assinada, muitos anos na empresa para ter alguma estabilidade. E hoje, de alguma forma, o tal do empreendedorismo, que é uma palavra maldita, me desculpe, porque eu não sei o que é esse empreendedor, agora você ser empregado é um problema. Então, a questão de classe já te coloca numa condição de desvantagem. Aí você coloca o gênero. Então, é uma trabalhadora, é uma empregada, é uma mulher.
Aí você coloca a questão de raça, é negra. Se ela for LGBT, cara, lascou. Sem chance. Essa é a realidade, e os números mostram isso. Não é uma questão de mimimi, é uma questão estatística. Eu poderia ter trazido para vocês os recortes de PCD, com gênero, com raça, para verem, mas só que a gente vai ficar aqui vendo 300 mil telas. Mas os números estão aí, da inexistência de oportunidade. E aí, de novo, a Inspeção do Trabalho, né, nesse desenvolvimento pela Coordenação Nacional de Combate à Discriminação, Assédio e à Violência, que é uma das coordenações nacionais que está sobre a minha coordenação geral, a gente tem atuado de forma estrutural para identificar essas assimetrias injustificadas. Como é que no estado da Bahia nós podemos ter uma empresa exclusivamente com pessoas brancas? Eu estou falando da Bahia porque é para ser mais evidente. Né? Não pode, a gente não pode achar natural que nos espaços tenham pessoas apenas homens ou apenas homens brancos. Aí, ao contrário, se a gente faz uma banca de qualquer coisa, uma mesa só de pessoas negras, aí é racismo reverso. Aí é discriminação. Ter só de pessoas brancas não é discriminação. Ter só de pessoas negras é discriminação. Eu não acho que tem que ter nenhuma coisa nem outra, não é isso que eu estou defendendo. Só estou pontuando o quanto nós temos que caminhar ainda nessa diversidade. Ele vai em algum momento. E aí eu trouxe, da mesma forma que Michele, algumas fotos de mulheres emblemáticas que já traçaram esse caminho, já percorreram esses desafios, muitas que já foram, algumas já foram, outras ainda estão na luta, mas que servem, como Teresa de Benguela, como referencial importante para a gente compreender que todos nós podemos ocupar qualquer espaço, que as mulheres podem ocupar qualquer espaço, que as mulheres pretas podem ocupar qualquer espaço, mas que para as mulheres pretas ainda precisa de políticas públicas eficientes e efetivas para a garantia desse espaço. E da mesma forma que a Michele, eu não posso encerrar a minha participação aqui nesse primeiro momento sem honrar a minha ancestralidade, especificamente. Então, eu não posso deixar de lembrar que só estou aqui em razão da minha mãe, em razão da minha avó, e garantindo que a minha filha possa ter lugares melhores. É isso. Calma, que o mais importante é isso. Obrigado. É a inspeção do trabalho. Obrigado, Dercy. Você trouxe uma apresentação muito densa, muitos temas, super profundo, né? E emotiva. Que bom. Muito bonito, muito importante, muito instrutivo e muito bonito. Não poderia não, mas tudo bem. Então, tivemos aqui a oportunidade de escutar essas duas palestrantes importantes, falando desse tema fundamental, a Michele e a Dercy. É Dercilete, mas ela me falou que pode ser Dercy. Né? Pode. Inclusive, desculpa, desembargador, só para registrar, que a minha ancestralidade está no meu nome. Dercy era o nome da minha avó e Salete o nome da minha mãe. Aí juntou. Tá certo. É isso. Tá explicado. Né? Então, eu indago se alguém tem alguma pergunta, algum comentário aqui na mesa, por acaso. Eu queria. Por favor, então. Bom, primeiro agradecer a fala de vocês, extremamente ricas, relevantes e importantes. E falar sobre... Eu estudo um pouco do trabalho doméstico não remunerado e, de fato, a mulher negra, ela alicerça a sociedade brasileira desde sempre, né, o trabalho escravizado da mulher negra, e que, infelizmente, acabou se perpetuando no trabalho doméstico, que hoje em dia as mulheres negras, e que alicerça os homens brancos, negros, mulheres brancas poderem estar aqui, né, terceirizando esse trabalho doméstico não remunerado. E, enfim, e a questão da fiscalização do trabalho também é muito importante, do trabalho doméstico. É surpreendente que até agora não tivesse uma questão mais formalizada sobre isso, porque antigamente você ter a CLT era um símbolo de cidadania,
né? E hoje em dia as pessoas realmente querem empreender achando que isso vai fazer com que elas consigam melhores condições, mas às vezes, como por exemplo, as mulheres negras não partem do mesmo lugar que as mulheres brancas, né? Ninguém parte do mesmo lugar, elas acabam se vulnerabilizando muito mais, enfim. E o que você falou também é a objetificação da pessoa negra, né? Da mulher negra, do homem negro, da questão do empregado que foi chamado de chocolate, então ele não tem direito de ser chamado pelo próprio nome. E também a questão de que a mulher negra, principalmente a mulher negra, tem que levar essa bandeira em todas as discussões que ela faz. Então, quando ela vai estudar alguma coisa, tem que estar relacionada com a pauta do racismo, da questão racial, e até a Grada Quilombra, no livro dela, fala muito sobre isso, né? E as microagressões também. Então, tudo isso acho que são questões que a gente tem que refletir muito e pensar as estruturas das instituições a partir de todos esses fatores, enfim, e continuar trabalhando como o COGEM trabalha para trazer pautas para combater a discriminação de gênero, racial, e, enfim, só agradecer. Enfim, é isso. Bem, muito obrigado pela observação, pelos comentários, Luana. Indago alguém que esteja na plateia aqui. Aliás, eu quero dizer que nós temos, além das pessoas que aqui estão, no ambiente do presencial, aqui no auditório, na plataforma, 71 pessoas estão nos assistindo, sempre mais pessoas. E no início das nossas palestras desse ciclo, como o COGEM, os COGENs são voltados para o público interno, era fechado ao público interno. Então, a gente fazia o evento, aí, no andar da carruagem, a gente chegou à conclusão que os temas são muito importantes, são muito relevantes, e o tribunal é uma instituição que marca a sua caminhada, mostrando para a sociedade que está preocupado com o assunto, que está fazendo ações e atividades, então nós passamos a abrir. Então, o evento é aberto, quem quiser vir aqui assistir pode assistir, quem quiser se inscrever lá, se cadastrar na plataforma, se cadastra, e depois esses vídeos eles vão para o canal YouTube e a pessoa tem, né, acesso também. Então, assim, não fica assim só na caixa, a gente abre as portas também, como deve ser, né? Eu indago se alguém presente, tem aqui uma pessoa ali, microfone. Muito obrigado. Só dizer seu nome, por favor. Não ligou? Não? Foi? Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Eu fiquei pessoalmente tocada, inspirada e aprendi bastante com a fala de vocês, tanto da Michelle quanto da Deci. E eu queria fazer uma pergunta muito motivada por esses temas que atravessaram a fala de vocês, do tipo racismo reverso, ou a negação das violências, né? Esse negacionismo que ainda existe hoje. Pensando também até sobre essa tentativa, né, de esvaziar discussões tão importantes, inclusive políticas institucionais que tentam, né, minimizar essas desigualdades estruturais históricas. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas recentemente se surgiu uma tentativa de esvaziar e até revogar o protocolo para julgamento sobre a perspectiva de gênero. E eu sou psicóloga, trabalho aqui no Judiciário do Rio de Janeiro, e me espanto, ainda que não me espante, porque não é de hoje que a gente, quando conquista algo para tentar minimizar essas desigualdades, existem as resistências. Então, são resistências às resistências. Então, esse conservadorismo que tenta acabar e violentar as poucas e ainda discretas conquistas que a gente tem conquistado, né, que a gente tem alcançado socialmente. Também me lembrei agora de uma recente nota técnica do Conselho Federal de Medicina desaconselhando o uso do termo violência obstétrica, porque, supostamente, essa expressão
poderia trazer algum tipo de desconforto à relação médico-paciente, e também porque, supostamente, essa expressão colocaria, meio que na centralidade de todas as outras violências, a categoria médica, que não se considera a única responsável e nem que seria justo que sobre elas pesasse esse manto de violência, essa ameaça, essa suspeita de violência. E aí eu fico pensando, né? Poxa, a gente não pode nem falar e nomear essas violências, sejam as violências obstétricas, inclusive às quais as mulheres negras se submetem, são submetidas majoritariamente, né? Não pode falar violência obstétrica, não pode falar violência de gênero, em alguns lugares não pode falar violência institucional. E aí eu pergunto para todas vocês, né? Quais são essas estratégias de enfrentamento a essas ofensivas conservadoras, políticas, a essas políticas conquistadas, né? Obrigado. Que tentam minimizar essas desigualdades, inclusive, até em relação a essa coisa do empreendedorismo, a CNPJização, não sei se fala assim. É isso aí. Que tipo de estratégias de enfrentamento ou de resistência a gente consegue fazer se as poucas coisas que a gente já conseguiu já estão tentando derrubar, nos proibir de falar e nomear? É isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Qual é o seu nome? Mariana, psicóloga do tribunal. Que bom, muito bem. Eu indago. Bom, Mariana, tudo que você falou é a nossa realidade, a nossa dificuldade. Não colocar nomes nas coisas é uma forma de você torná-las invisíveis e, portanto, impossibilitar ou inviabilizar a criação de estratégias específicas. Então, isso é um ponto. É claro que determinados setores vão ficar desconfortáveis com essa lista que cada vez aumenta mais. Antigamente, nós não tínhamos a questão do racismo recreativo e foi preciso anos, né, de um autor negro com um livro muito denso para que o judiciário começasse a reconhecer a existência do racismo recreativo, como a gente pode falar da misoginia recreativa ou da homofobia recreativa, até que houve a mudança na legislação para que isso fosse um agravante nos crimes raciais. Então, enfim, é um processo de resistência que a gente vai continuar na tréplica resistindo. Eu acho que não tem muito como fugir disso. Sob o ponto de vista da inspeção do trabalho, como eu disse, a nossa atuação é com vistas ao princípio da legalidade. Então, a gente faz aquilo que está na lei. E a gente tem uma Constituição, a gente tem uma Convenção Interamericana que resguarda a nossa atuação e permite que nós façamos políticas públicas voltadas para essas assimetrias. Então, a resistência institucional, eu diria que é criar cada vez mais, desenvolver cada vez mais, fazer com que esse corpo fiscal pouco diverso entenda a importância, entenda o impacto disso nas relações de trabalho, permitindo, então, que cada vez mais nós avancemos em relação a isso. Então, por exemplo, no momento, nós temos um grupo interno para discutir a promoção da igualdade racial no trabalho, criando ações específicas de combate à discriminação racial. Por quê? Porque é um olhar diferenciado. Então, se a gente só agora teve a fiscalização do trabalho doméstico institucionalizada, que demanda uma metodologia e uma estratégia específica, o combate à discriminação racial também. E nós temos grupo ainda majoritariamente de pessoas negras, mas que já está aberto a todos os auditores e auditoras, para poder contribuir e, assim, a gente identificar quais são os setores econômicos que são mais afetos a determinada questão racial. Vou dar um exemplo. Setor hospitalar. Setor hospitalar, nós temos, no que diz respeito à segurança e saúde no trabalho, por exemplo, normas regulamentadoras específicas. Mas, por exemplo, nós vemos que, ainda, majoritariamente, o corpo médico é de pessoas brancas. Técnicas de enfermagem e auxiliares de serviços gerais são predominantes pessoas negras. Quando a gente entra no ambiente hospitalar, vamos observar como são cumpridas essas normas. E nós nos deparamos, por exemplo, com situações em que há revista das pessoas que são técnicas, dos técnicos de enfermagem e enfermeiro, e não há revista dos médicos.
Então, na hora que você tem uma política que vai atingir predominantemente um setor, né, uma determinada população, nós estamos diante de discriminação indireta. E agora isso está definido nas nossas normas constitucionais, porque a Convenção Interamericana define o que é discriminação indireta. Então, se você tem uma política aparentemente neutra, mas que atinge especificamente determinado segmento, então eu fiscalizo técnica de enfermagem, eu não fiscalizo médico. Não vejo se ele está levando alguma coisa, quer dizer que só a técnica de enfermagem é que vai pegar remédio para vender do lado de fora. Eu tenho dentro do hospital, por exemplo, a questão de sujidade importante, e você tem determinadas torneiras que devem ser colocadas para que não haja manipulação direta, né, para que você possa fazer o acionamento de forma diferenciada. Na parte A do hospital tem, justamente no setor de resíduos sólidos, você tem aquela de maior sujidade, então você está atingindo mais fortemente a população negra, que é quem está lá, com uma medida que não garante da mesma forma a saúde dela como na outra parte do hospital. Então, é a questão do olhar. É esse olhar para identificar que são nessas pequenas atitudes que você tem práticas discriminatórias e que condena que a população negra, por exemplo, tenha condições de saúde menores, mais ruins do que a população branca, inclusive no ambiente de trabalho. Mas, como eu disse, se na sociedade, de uma forma geral, isso é quase incontrolado, dentro da organização não é. E se você tem um corpo fiscal antidiscriminatório, que tenha essa atitude antidiscriminatória de promoção de segurança e saúde dentro dos ambientes de trabalho, a gente tem condição de, pelo menos, tornar esses ambientes de trabalho mais igualitários. Então, o que eu posso te dizer, nada objetivamente, porque é difícil responder objetivamente as coisas, é dizer assim, que o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo, é justamente capacitar cada vez mais os auditores e auditoras fiscais do trabalho para que tenham uma postura e uma atuação antidiscriminatória em qualquer segmento e em qualquer atividade. É isso. Muito bem. Eu já tive, quando jovem, uma ideia de que existiria um certo evolucionismo, que a gente, à medida enquanto sociedade fosse se dando conta de certas coisas, que haveria um combate àquela desigualdade, a gente iria subindo uma escadinha. Não é bem assim, porque é um passo para frente, um para trás, é um para frente, dois para trás. É uma luta permanente, né? Isso está tudo ancorado na cultura, né? Na história e na cultura que a gente tem. Então, assim, e aí é fundamental a gente falar sobre isso tudo o tempo todo, né? Refletir sobre isso tudo, e porque, assim, a convicção que eu trago em mim é que quem não norteia o seu pensamento por uma busca de uma igualdade que está proclamada na Constituição e nas leis e tudo mais, é porque ainda não venceu algum nível de ignorância para compreender que a igualdade é que tem que ser a tônica, sabe? A igualdade é fundamental. Não temos igualdade, aliás, não sei nem que setor que tem igualdade, mas a gente certamente tem uma preocupação com isso e uma realização disso maior hoje do que no passado, né? Então, assim, é uma luta constante e é uma luta que não é individual, ela é coletiva, não vai resolver nesse ano, né? Mas a gente não pode parar, não é isso? A Rebeca ali levantou a mão, né? Pois não, Rebeca? Oi, bom dia, eu sou Rebeca, eu atuo aqui junto ao NAPEJUS e, com base no que ambas apresentaram, gostaria de agradecer, eu fiquei assim, muito hipnotizada com as informações que vocês trouxeram. Eu fiquei pensando um pouco sobre como, a partir das percepções de vocês, de suas trajetórias profissionais, vocês enxergam essas barreiras discriminatórias das mulheres negras nos cargos de liderança, dentro das suas instituições, porque eu acredito que, para além de tudo, esses cargos de liderança eles têm um valor que é o simbólico, né? E as percepções que eu tenho aqui, falando assim da instituição que nós estamos, que é muito raro encontrar uma mulher negra num cargo de liderança, numa coordenação, numa direção, como a gente tem a Inara no nosso núcleo. Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre.
Não, bom, realmente é algo muito, muito difícil mesmo encontrar, né, mulheres negras em cargos de liderança dentro do Poder Judiciário. E assim, eu vejo que nós temos as barreiras que eu percebo, né, não são barreiras de conhecimento. Eu vejo que são barreiras impostas pelo que a gente considera, pelo que a gente chama, né, de branquitude. Não sei se as pessoas estão familiarizadas com o tema, mas são barreiras impostas pelo simbólico mesmo, né? E são barreiras impostas pelas relações que são estabelecidas, pelas relações... como é que eu posso explicar? É muito delicado, né? Porque... vou tentar explicar. Assim, o que é o conceito de branquitude? Assim, branquitude é um conceito que são relações que têm seus privilégios, digamos assim, e esses privilégios, digamos, eles não são necessariamente compartilhados, vamos dizer assim. E dentro do Tribunal de Justiça, especificamente, nós não temos muitas mulheres negras já que não só que exercem cargos de liderança, mas que também passaram, né? E eu vejo que nos faltam oportunidades. Eu vejo mais como sendo isso, que nos faltam oportunidades, né? Então, talvez, assim, dentro das chefias mesmo, né? Talvez ter esse olhar, né? mais cuidadoso, mais sensível, né? Para quem são as pessoas que estão nas equipes e promover, né? De repente, esqueci como o nome que se fala. Oh, meu Deus. Uma seleção, digamos assim, interna, no sentido de verificar a possibilidade dessas promoções. Então, eu vejo mais por esse lado de repente, conseguir que mais mulheres negras ocupem esses cargos, porque eu, num primeiro momento, não observo como sendo possível, entendeu? Posso complementar? Pode. Eu acho que é uma questão de decisão. Independentemente de existir cota ou não existir cota, como existe no serviço público, a sensibilização das pessoas, né, do poder, que tem a possibilidade, né, da caneta na mão, tem que decidir o pacto pela branquitude, pela negritude, não, pela diversidade. É o pacto pela diversidade, tem que ter este compromisso. Então, por exemplo, quando nós fazemos um evento agora, no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho, existe um compromisso que não está escrito em lugar nenhum pela diversidade. Então, temos que ter pessoas brancas, temos que ter pessoas negras, temos que ter homens, temos que ter mulheres. Então, é uma decisão política da instituição para que isso seja feito, independentemente de qualquer coisa. E aí você vai fazer essa busca ativa. Eu não preciso dizer, porque, né, não seria surpresa, mas no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho, eu sou a única mulher negra em Brasília neste momento, né? Surpresa? Não, não é surpresa. Mas qual é o próximo passo agora? Eu não posso ser a única. Então, qual é o meu compromisso? Até nos espaços de fala, né, de representatividade da Inspeção do Trabalho. O meu compromisso, vamos buscar diversidade. Então, eu indico colegas negras para poderem falar. É claro
que, como o assunto é inspeção do trabalho, o pré-requisito é saber da inspeção do trabalho. Então, são colegas que têm o conhecimento. Se é uma questão mais específica, de um tema mais específico, é claro que vamos priorizar a excelência técnica naquele assunto. Mas, dentro dessa excelência técnica, eu tenho um cardápio de pessoas. Vou priorizar a diversidade. Então, isso tem que ser uma decisão política e cidadã de cada pessoa que tem a possibilidade da caneta de escolher e de indicar quem vai. Então, por isso que as questões relativas à sensibilização, e eu não gosto muito desse nome, mas ainda não consegui um melhor, mas são nesse sentido, de colocar para o debate, para criar o desconforto das ausências. Então, a gente tem que passar a ficar desconfortável pelas... Cadê a pessoa com deficiência aqui? Faz a chamada. Atenção para a chamada. Pessoa com deficiência, mulher, pessoa negra, cadê? Está faltando. População LGBT, cadê? Tem que fazer a chamada. Enquanto não completar todo mundo, ou boa parte desse, não fecha a lista. Então, eu acho que isso é um compromisso que é um movimento que tem que começar independentemente da mudança da legislação, porque a gente sabe que, para acontecer isso, é um processo. Mas absolutamente nada impede que cada um de nós faça isso. Na hora que você for... Por exemplo, eu participei de um evento na Matra, com relação em março, das mulheres. E aí, qual era o público? Só juízas. Só juízas. Eu falei, gente, não está certo isso não, tem alguma coisa errada que não está certo aqui. Por quê? Porque na hora que você for para esse evento, a gente tem que ter o compromisso de levar um homem branco para o negócio. Tem que levar um homem, olha, eu vou mudar muito legal, vai lá comigo. Aí você vai e leva a pessoa. Porque ele tem que ouvir, porque quem é o presidente do TST? E eu estou falando, TST poderia ser qualquer profissional, qualquer tribunal, qualquer outro. É um homem branco. Então, a gente tem que começar a fazer esse movimento, cada um de nós tem que ser responsável por isso. A maior parte da população é de mulheres. Cadê a maior parte do Congresso Nacional de Mulheres? Cadê? As mulheres estão votando em quem? Então, assim, eu acho que, independentemente de termos a norma, né, a questão da cidadania e da sensibilização, da informação, tem que fazer com que cada um seja instrumento desse movimento de transformação e diversidade em todos os espaços. É isso. Muito bem. Temos alguma pergunta vinda pela plataforma? Não, por enquanto não, né? Temos mais alguma pergunta das pessoas aqui presentes? Tem a Luísa ali, está levantando a mão. Bom dia a todas e todos. Me chamo Luísa, sou uma mulher branca, cabelos curtos, estou vestida com jeans e uso óculos vermelhos, estou na plateia. A minha questão é mais para pensar mesmo que possibilidades de reformas estruturais nas instituições públicas e privadas são necessárias para tentar garantir igualdade salarial com um recorte a partir da perspectiva de raça. Obrigada. Quer responder? Vamos lá. Sua pergunta, se eu entender bem, se quer... Você pode repetir, por favor? Porque eu me dei uma desconcentrada, desculpa. Posso sim. Então, eu acho que eu queria ouvi-las, mas quais são as suas sensações, né, a respeito de como nós podemos avançar, caminhar, né, para pensar novas estruturas, né, no âmbito das instituições públicas e privadas, para a gente pensar em atingir, em alcançar mesmo a igualdade salarial a partir desse recorte de raça, considerando os dados que vocês compartilharam com a gente anteriormente. Existe já, né, falar um pouco não da minha posição como servidora, né, então estou dentro de uma instituição há muitos anos, mas das empresas que a gente fiscaliza.
uma coisa interessante, quando veio a Lei de Igualdade Salarial, eu fiquei com muito receio de passar a imagem de que a Lei de Igualdade Salarial era para empresas com mais de 100 empregados. Ou seja, empresa com menos de 100 empregados poderia ter desigualdade salarial, porque sabe que o povo é criativo nas interpretações, né? Ou como se a gente não fosse observar. Não, você tem que ter igualdade, paridade, equidade em todos os espaços. É claro que, muitas vezes, uma empresa menor ela tem menos recursos de criar políticas específicas para trazer essa diversidade para o ambiente dela. A gente tem que reconhecer isso. E aí, muitas vezes, até faço um paralelo com o próprio empregador doméstico. Diferentemente das empresas, que muitas vezes têm um apoio de um departamento pessoal, de um escritório de contabilidade, de uma assessoria jurídica, o empregador doméstico é uma família. E essa família não tem todo esse suporte. Isso significa, então, que as trabalhadoras domésticas são trabalhadoras de segunda classe e que não merecem ter a garantia dos mesmos direitos fundamentais que o empregado de uma empresa? Não. Mas como é que a gente atinge esse empregador, que é uma família, para que tenha um resultado útil semelhante ao empregador da empresa que tem uma estrutura? A gente precisa de estratégias diferentes. Então, por exemplo, nós temos na página da Inspeção do Trabalho, da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, cursos específicos para empregadores domésticos, para que ele possa lidar com o E-Social, para que ele entenda os direitos e deveres do empregado doméstico. Nós, obviamente, não vamos falar só de direitos, porque a gente reconhece que é um tipo de empregador diferente, né, que tem uma percepção da sociedade diferente, num ambiente que, na final de contas, é a casa dele. E quem é que quer alguém interferindo no que acontece dentro da sua casa? A gente não quer. Mas também, por outro lado, a gente tem que entender que, na hora que nós contratamos o serviço de uma pessoa, existe, ainda que não formalmente, mas até moralmente, uma mitigação da gestão plena desse ambiente de trabalho, porque eu tenho que, antes, já que eu me tornei responsável pelo exercício da atividade de uma pessoa naquele ambiente, eu tenho que mitigar esse meu interesse primeiro, legítimo, da gestão do meu lar, para atender às necessidades fundamentais dessa trabalhadora. Então, eu trouxe esse paralelo para dizer o seguinte: as empresas maiores, a gente já observa algum movimento, alguma estruturação em mais de 100 empregados, a gente tem um universo enorme, né? Você tem a empresa que tem 100 e você tem a empresa que tem 10 mil. E aí você também está num universo, né, de estrutura completamente diferente. Eu acho que a Lei de Igualdade Salarial, ela, inclusive, por dizer que os sindicatos eles devem atuar junto com as empresas para mitigar essa desigualdade, ela traz um instrumento muito importante de customização dessa discussão, da aplicação desse dever, né? Da efetivação desse dever. Porque cada universo, cada atividade econômica, cada bairro, ele vai ser mais sensível a determinadas situações que em outro. Um outro exemplo que também me chocou muito nos últimos tempos, não sei se vocês viram a situação de uma mulher, de uma menina, na verdade, que saiu do trabalho e desceu no ponto de ônibus. O pai muitas vezes ia buscá-la e ela foi sequestrada e morta depois que saiu do trabalho, e era tarde da noite. E aí você para e pensa assim, tem uma desigualdade salarial. Eu ouvi nesse processo todo uma mulher dizendo assim que as mulheres não gostam de fazer hora extra. E não gostam de fazer hora extra porque elas preferem ficar em casa com os filhos. Aí eu falei assim, 2 problemas na sua fala. E falei para ela diretamente. Primeiro, quem é que gosta de fazer hora extra? Eu quero saber quem é a pessoa que gosta, bate no peito, eu gosto de fazer hora extra. Porque a pessoa gosta de ter um salário decente, ter um salário digno, ter um salário que dá para pagar os boletos e sobrar um pouquinho. E mais, quando diz que as mulheres preferem estar com seus filhos, quer dizer que os homens não querem, né? Necessariamente, o homem não quer. Não sei se o senhor tem filhos. Tem 2. Não gosta de estar com ele? Adoro. Pois é. Mas essa era a percepção dela. E aí tem uma coisa também que as empresas às vezes perguntam, é assim, quem é que tem disponibilidade de horário? Que a disponibilidade de horário já tem embutido assim, mulher não faz porque não tem disponibilidade, porque tem que levar a criancinha para a escola, tem que buscar... Não. Então, nesse exemplo da menina que foi morta, a questão é,
Nesse trajeto, isso é responsabilidade da empresa? Num primeiro momento, não. Mas por que será que, de repente, ela não poderia não querer fazer hora extra? Porque onde ela mora não tem a luz no poste, no ponto de ônibus, porque ela está mais sujeita à violência. Então, a mitigação das desigualdades no ambiente de trabalho, ela tem várias camadas para entender por que naquele território especificamente você não tem, porque hora extra é uma coisa que incrementa o salário das pessoas. A possibilidade de ocupação de postos de confiança demanda uma disponibilidade maior. A própria CLT diz lá que quem está na função de gestão não vai bater ponto. Então, isso significa lá que a CLT, já desde 1943, falou assim, se tu ficar mais um pouquinho aí, a gente vai fazer de conta que não está vendo, para essas pessoas que ocupam postos de direção. Então, todas essas nuances, se a empresa ela trabalha de manhã, de tarde, de noite, se ela tem 3 turnos, né? Qual é o turno que essa mulher está trabalhando? Se ela trabalha necessariamente no turno noturno, ela já tem um adicional noturno. Então, assim, são muitas variáveis que têm que ser observadas. Então, mais uma vez, te respondendo nada objetivamente, eu diria assim, que um dos grandes ganhos da Lei de Igualdade Salarial é permitir essa customização, é não impor a priori um formato, um modelo para que cada empresa ataque as desigualdades de gênero e raça dentro do seu ambiente. Mas disse, olha, eu sei que esse problema existe, está aí o relatório de transparência indicando isso, ele não é uma verdade absoluta, vamos analisar o que significa essa desigualdade, ele está aí, chame o sindicato para participar dessa discussão e crie um plano de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu negócio, de acordo com a região onde você está localizado, né? A questão do transporte público, será que custa para uma empresa? Porque vamos combinar, é muito mais fácil, não deveria, mas é muito mais fácil um empresário chegar perto de um prefeito, né, e dizer assim, olha, está faltando luz no poste, naquele bairro aqui, do que eu como cidadão. Não deveria ser assim, mas vamos combinar que é mais fácil? Que ele tem ali, vão servir mais facilmente um cafezinho para ele ficar esperando na antessala? Então, as empresas, as organizações, elas têm uma possibilidade de mobilização, quando ela faz a anamnese do porquê aquela situação está acontecendo, muito facilitada. E, a partir dessa anamnese, com todos esses atores, os trabalhadores, né, os seus próprios empregados, pode construir um plano mais efetivo para a mitigação dessas desigualdades. Muito bem. Então, olha só, a gente vai se encaminhando aqui para o final desse nosso encontro, né? E eu quero contar sabendo que isso aqui não significa que está tudo resolvido. Aliás, não tem nada resolvido, mas eu quero dizer que o Tribunal de Justiça tem se comprometido a atuar permanentemente na questão que a gente está tratando, em ser antirracista. Não é fácil, é uma estrada longa, né? Então, nós, recentemente, o NAPJUS, nós fizemos, nesse mês de julho, um cine-debate trazendo a Val Gomes, que é a diretora da coleção Antirracista, que são 8 capítulos de 2020, foi o Instituto Unibanco que patrocinou. Então, são capítulos com mais ou menos 11, 12 minutos sobre esse tema, que é um documentário, trazendo muitos depoimentos. Nós assistimos 4 capítulos, depois tivemos um debate com a Val Gomes, com a Tatiana Brandão, que inclusive integra o NAPJUS, é historiadora e é guia voluntária no trajeto da Pequena África, que é a trilha da memória. Pequena África, começando na Praça 15, passando pela Pedra do Sal, pelo Cais do Valongo, chegando ao Instituto Pretos Novos. Fizemos 3 edições no ano passado, já fizemos uma esse ano em maio, porque era o 25 de maio, o Dia Mundial da África, e vamos fazer agora em setembro. Também teremos em novembro, né? 13 de setembro. Né? Aliás, em 30 de agosto, a gente vai ter uma tarde no Mucabe, né? Que fica bem pertinho do Instituto Pretos Novos, né, para as pessoas conhecerem o museu, né, da história africana, e teremos várias atividades com rodas de conversa. Vai ser muito interessante, vai ser a tarde toda, né, começando às 2 horas da tarde no Mucabe, e no 13 de maio vai ter mais uma edição do Trilha da Memória, uma jornada pela Pequena África. No último dia útil do ano passado, se não me engano, foi 18 de dezembro, mas o último dia útil, antes do feriado forense, nós inauguramos aqui
um espaço com Oxê de Xangô, que foi um presente que nós recebemos, né, da Aretusa Dória e sua mãe, a mãe Márcia, que deram o Oxê de Xangô, uma peça desse tamanho, Xangô, Orixá da Justiça. Até eu vi em programas de televisão, teve gente dizendo lá, discutindo a história, né? Aí teve um que muito veementemente falou assim, não pode ter, porque não tem que ter isso. A questão é outra. As pessoas vieram aqui, viram que no Salão Nobre tinha um santo barroco. Entra numa sala tal, tem um Cristo na parede. Tal. Já que tem o santo barroco e tem o Cristo na parede, por que não pode ter o Oxê de Xangô? Aliás, o orixá da justiça no Poder Judiciário. Né? Então, foi o primeiro tribunal do Brasil a ter. Agora, o da Bahia também teve o seu Oxê instalado lá também e tudo mais. Mas são ações importantes, foi uma ação, aliás, muita gente veio, teve visibilidade. Né? Então, o Oxê de Xangô, a coleção antirracista. A coleção antirracista, como são 8 episódios, nós assistimos 4 e debatemos. No dia 23 de setembro, Val Gomes volta aqui para às 16 horas, no mesmo local, que foi a sala multiuso do Museu da Justiça, aqui do lado, da gente fazer esse segundo e último encontro a respeito da coleção antirracista. Né? O protocolo de julgamento com perspectiva racial, ele já está digital no site do Tribunal de Justiça, e amanhã, exatamente por ser 25, que é essa data que não é o Dia Nacional da Teresa de Benguela e da Mulher Negra, e também o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, para marcar o dia 25, o presidente está assinando um ofício, seu gabinete, encaminhando um exemplar impresso para cada magistrado. Magistrado, quando eu digo, para cada juiz e cada desembargador do nosso tribunal, tal e qual foi feito há 2 anos atrás com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, para julgamento com perspectiva de gênero. Então, vamos fazer isso também para marcar. Está aqui físico também. Né? Cada um vai receber em seu gabinete com o ofício do presidente. Né? Vai ter um curso também, né? Em janeiro a gente vai fazer um curso do protocolo. Pode falar aí. Estamos marcando para janeiro um curso do protocolo. Do protocolo. Também. Serão 4 ou 5 aulas para que a gente faça essa capacitação de magistrados com relação ao protocolo de perspectiva racial. Porque os 2 protocolos, aliás, o de gênero e perspectiva racial, ele não pode ser igual o disco voador, que dizem que tem, mas eu não vi. Então, ele precisa existir, a pessoa precisa... eu, às vezes, parece que tem gente que é contra, mas não leu. É importante que a pessoa... Né, porque a gente vive um momento que é a república dos palpiteiros, o achismo para todo lado. A pessoa não lê um livro daquilo e é contra. Então, leia o protocolo. Se ao final do protocolo tiver alguma crítica, vamos conversar. Né? Mas não seja contra sem ler, porque aquilo ali é uma aula, é multidisciplinar, é uma aula. Né? E outra ação que a gente vai ter agora, setembro, né, pelos 10 anos do falecimento do Joel Rufino dos Santos. Vai ficar para novembro. Vai ficar para novembro? Vai. Tá bom. Porque a gente está organizando, porque a gente vai fazer uma exposição, porque o Joel Rufino dos Santos, um intelectual, um historiador negro, que faleceu quando era o diretor de comunicação do nosso tribunal. Né? Então, a gente vai dar um destaque, vai fazer uma exposição, a família já está junto, ajudando a gente também, né? Ia ser em setembro, mas vai ser em novembro, mas vai ser esse ano. Vai ser. E já temos outras personalidades na fila para o ano que vem. Né? E o que mais que eu posso falar do nosso tribunal que eu tinha marcado? Foram esses detalhes. Vamos... a vida, o Oxê e o João Rufino. Eu queria destacar isso, repetindo, nada está resolvido. Não existe ilha, a sociedade é um todo. Né? Então, mas existe assim, uma preocupação e uma conscientização que vem de cima do tribunal, que vem da presidência, com relação a essa luta. Né? E a gente não vai parar, e a gente está trabalhando. Nosso tribunal, do ponto de vista de gênero, hoje, na magistratura, a gente tem uma quase igualdade, uma paridade, homens e mulheres, mas não no segundo grau. No primeiro grau tem mais mulheres, mais juízas do que juízes, mas no segundo grau tem mais juízes, porque é uma pirâmide, né? Então, com o tempo, o pessoal vai subir, então a perspectiva é de que vai inverter. Vai inverter com relação a gênero, mas quanto a outros aspectos, ainda não. A ONU falou, no ano passado, que a gente vai levar 3 séculos para alcançar a paridade de gênero no planeta Terra. Se for isso mesmo, tudo bem,
Eu já sabia que não ia ser esse ano, mas isso é a paridade de gênero. Ela não falou nada sobre as outras paridades. Ainda não vi esse estudo, né? Mas seguimos andando. Então, eu queria deixar um agradecimento às nossas convidadas, palestrantes que vieram aqui. Eu vou pedir a Inara aqui, tem um livrinho de presente para entregar para vocês. Onde é que está o livro? Está aí? Está com a Rebeca ali, vai trazer. Claro, por favor. Enquanto as meninas trazem o livro, tá. Também gostaria de agradecer a fala e a presença de vocês. Eu acho que foram falas muito importantes e muito potentes, mas principalmente, Dercy, eu te agradeço por um dos seus slides em específico, porque eu acho que registra o principal, né, o foco que a gente queria com a temática de hoje, com relação à memória e história de mulheres negras, né? Eu acho que foi um slide simples, mas muito simbólico, que foi um slide com as imagens, né? E foram imagens de mulheres que, como Teresa de Benguela, construíram uma história e marcaram esse espaço. De tudo que vocês falaram, acho que foram duas falas que trouxeram pontos muito importantes com relação à importância e existência, o lugar do feminismo negro na nossa sociedade e a importância de se demarcar a diferença com relação ao feminismo branco, muito em função da resistência de mulheres negras, né? Então, eu vejo nomes como Benedita da Silva, Luísa Bairros, que demarcaram a importância e a história de mulheres negras na Constituinte, na CEPIR, em outros espaços institucionais, e que demarcam essa luta, como o desembargador trouxe essa estrutura do Poder Judiciário, né, essa base de mulheres negras, essa base de mulheres no Judiciário, mas essa base ela não se reflete com relação às mulheres negras. Então, eu acho importante demarcar, como diz, também estava ali Vilma Reis, como diz também Abdias, essa questão de nome e sobrenome. A importância de que a gente fale sempre nome e sobrenome de mulheres e homens negros para trazer essa história. Eu acho que, dentre as políticas que o desembargador trouxe, que a gente tem feito aqui, eu acho que uma das mais importantes é a política do memorial, das exposições que a gente tem buscado fazer, para justamente deixar registrado essa história de nome e sobrenome de pessoas negras, não só no tribunal, mas no movimento negro e na sociedade brasileira como um todo. É isso, muito obrigado pela fala e presença de vocês. Obrigado. Então, bom, a lembrancinha, vou pedir a Luana, então, para entregar da Dercy e para a Inara entregar a da Michele, né? Obrigada, Michele. Isso. E uma salva de palmas final aqui, agradecendo, dando por encerrado. Fiquem todas as pessoas, por favor, atentas às nossas próximas atividades, algumas que eu já falei aqui, e daqui a 2 meses teremos mais um ciclo permanente de palestras, que será devidamente anunciado. A gente vai fazer, como sempre faz, uma foto aqui na frente. Quem está aqui dentro quiser participar da foto, vai ser muito bem-vindo, é uma satisfação para a gente. E obrigado a todos que trabalharam, né? O Wellington, o pessoal todo aí do apoio da Câmara, nossos intérpretes de Libra, a intérprete de Libra também. Muito obrigado.